Está começando mais um Vitrine Pan e hoje ele será gastronômico. Estamos no Craft Restaurante. Vem com a gente! Chefe Gustavo, a cozinha, a gastronomia sempre esteve presente na tua vida. Quais são as suas influências e quando que você definiu que iria se dedicar a esse ramo da gastronomia? Bem, uma pergunta bem interessante, porque traz as minhas origens, né? Eu sou natural de Joaçaba, né? Nascido aqui, e nós somos descendentes austríacos, né? E também italianos, do lado da minha mãe, né? E também tem a descendência alemã, né? Mas a minha oma, por parte paterna, né, do meu pai, que veio, né, da Áustria, sempre teve uma influência muito forte, né, na minha formação, e até eu descobri que realmente eu faria gastronomia. Desde pequeno, né, eu ajudava ela na horta, né, muitas vezes ela me chamava para cultivar alguns temperos, ela criava também coelho, codorna, né, e muitas vezes ela me chamava para ajudar ela a fazer, né, a manutenção e o manejo disso. E ali eu comecei realmente a descobrir que eu tinha vocação para aquilo, né? Um certo dia o meu avô, na época o meio de comunicação, a maioria era jornal impresso, ele me recortou, né, e me entregou um anúncio de uma chamada que falava ali que era a primeira faculdade de gastronomia do Sul, né, que era a Univale, em Balneário Camboriú. Eu peguei aquilo, confesso que fiquei muito feliz. O meu pai, no primeiro momento, ele ficou meio assim, porque ele achava que gastronomia era algo ainda muito recente, né? Nós estamos falando isso em 99, e não existiam formação, né, profissionais, né, de profissionais no Brasil ainda. Então, o primeiro curso de gastronomia foi aberto em São Paulo, né, e o segundo foi a Univale, em Balneário Camboriú. Eu, na época, participei de um concurso que se chamava Jovens Talentos, na época que eu estava cursando a faculdade, e era um concurso que era realizado em São Paulo, né, na maior feira de alimentos, né, da América Latina, que é a FISPAL. O organizador do evento é o chefe Laurent Soadot, que hoje ele possui uma das maiores escolas, né, profissionais no Brasil, e o prêmio era um estágio na França. Né? Então, eu nunca me esqueço que a gente se preparou 6 meses para aquele concurso, e eram as 6 principais universidades do país. Né? Da Univale, na época, foram 2 ônibus. Né? Tinha uma arquibancada com 600 pessoas nos assistindo. Realmente foi uma emoção e foi um divisor de águas, né, na minha carreira, porque realmente era um concurso nível nacional. E aí um jovem vindo do interior de Santa Catarina, né, indo disputar um concurso em São Paulo, é algo que realmente marcava, né? Então eu tive meus desafios, tive meus percalços, né? A equipe era muito grande. Para você ter uma ideia, o chefe falava por microfone dentro da cozinha, né? Ali eu passei um tempo onde eu servia até a família Rockefeller, né? Que a família Rockefeller é uma das grandes famílias tradicionais dos Estados Unidos. E eu tive um contato, então, onde eu fui convidado para trabalhar num outro restaurante do mesmo chefe, onde era basicamente campo de golfe, né? E tinha um hotel que é um Relais Chateau, que é uma classificação, né, mundial também, que são grandes hotéis, e que eu tive o contato com um maître de hotel que trabalhou durante 27 anos com Bernardo Loiseau, que foi um chefe que se suicidou porque perdeu uma das estrelas Michelin. Nossa! E esse maître, ele já tinha uma certa idade, eu sempre falo, todo mundo tem um anjo na vida, né? Uhum. Que nos ajuda, que nos guia, né? E esse senhor, ele foi um anjo, né, na minha vida, onde ele sabia que eu estava lá para realmente aprender e realmente fazer um trabalho, né, da melhor maneira. E um dia ele me chega e me fala assim: Gustavo, o chefe Alain Ducasse, que é o chefe que tem o maior número de restaurantes estrelados no mundo, é francês, ele vai vir fazer o seminário dele aqui. E eu disse: nossa, eu nem dormi à noite. Ele falou: Brilhou o olho. prepara teu currículo que nós vamos dar um jeito.
Contrato, mando o e-mail, eles me enviam para o sul da França, para a região da Provença. Ali eu vou trabalhar dentro de um local que era um hotel conceito, que é o Monsieur Massat, que é o proprietário, que ele tem a maior agência de modas da França. Então ele que organiza os desfiles de Yves Saint Laurent, Gucci, Paco Rabanne, né? Marcas renomadas. Boa parte da moda, né? Pessoa, né? E na época minha mãe fazia moda, e aí eu resolvi pegar uns croquis, né? Consegui uns croquis e trouxe esses croquis de moda que eram, né, de Paco Rabanne mesmo, desde a época testando o tecido, as cores, as roupas. E aí eu trouxe, e hoje até a Dani, né, minha esposa, ficou com esse presente, né? E foi um momento ímpar, né? Porque eu falo, tá na França, almoçando, e conhecer, né, um grande estilista da moda, né? Então foram presentes que a gastronomia me trouxe também. Marcado, né? Na memória para toda a vida. Para toda a vida. Então acho que eu resolvi sair de lá. Eles não queriam que eu saísse, né? Eles queriam me enviar para um hotel na Itália, né, na Toscana, que também era do chefe do Alain Ducasse. Chefe Gustavo, e ao todo, quanto tempo você ficou, né, na Europa até falar, não, agora está na hora de eu voltar para o Brasil, quero voltar para casa? Qual que foi o último lugar que tu trabalhou? Então, eu saio daí de Mônaco e vou para a Inglaterra, né, em Londres. Então, em Londres eu fiquei também 1 ano ainda, né? E foi uma passagem, trabalhei em restaurantes também gastronômicos, mas nada já estrelado, né? Foi onde eu dei uma pausa, né, para esse momento assim da pressão, do rigor, né? Então eu queria algo mais light, né? E depois, né, eu acabo retornando para o Brasil, né? Então acho que foi um momento de experiência, né, profissional fora do país, mas eu confesso que eu já estava querendo voltar às minhas origens, né? E foi aonde eu volto então para o Brasil, né? E quando eu retorno, eu fui convidado para lecionar, né? Então, no Instituto Federal, né, na cidade de Florianópolis. E ali eu entro como professor substituto, né? E depois eu passo no concurso, né, federal, e aí me torno servidor público federal. Tive a oportunidade de fazer mestrado também nesse período sobre a gastronomia, ainda fiz sobre a culinária típica da cidade de Três Itilhas, né? Então foi um momento muito bacana e que aí até nós chegar no momento craft, né? Acho que foi o grande momento. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de desafio, né? E na época, eu e minha esposa Dani, né, a gente vinha conversando, foi logo no período da pandemia, né? E aquilo modificou o hábito, né? Na verdade, ele vem, né, encontro uma época que eu vinha com a minha Oma aqui, né? A Oma Lili, que era a pessoa que me incentivou e instigou. Então eu sempre tinha aquilo, né? O craft, um carinho especial, né? Encontro a família também, a família Fett, que é proprietária, né, do estabelecimento, né? Confiando também, né? Nos incentivando sempre a trazer essa gastronomia, resgatar aquela gastronomia que existia lá atrás, obviamente com uma outra leitura, com outro estilo. É um dos processos mais interessantes que existem, né? As pessoas costumam às vezes, mas a tua cozinha, qual é a identidade dela, qual né? a característica da tua Exato. cozinha? Eu nunca gostei da definição. Eu sempre falo assim, né, para as pessoas que trabalham com a gente, para a equipe, eu gosto que os clientes deixem a definição deles, né? E que as pessoas falam, né? O que a gente percebe quando a gente vem no craft, que é uma cozinha de pegada, né? Uma cozinha de sabor. A gente recebe muita gente de cidades maiores, né? Vou citar o exemplo aqui, Concórdia, Chapecó, né? São pessoas que já colocam na rota o restaurante, né? Para poder vir almoçar ou jantar aqui com a gente para depois continuar a viagem. A gente está trazendo um turismo, sim, de gastronomia, né? E que de uma forma ainda ele é gradativo. Hoje a gente tem uma massa que é o parpadelli, né? Que as massas elas são feitas na casa, né? Todas as massas elaboradas na casa são artesanais. Então tem um processo, né? Isso é bem importante frisar, né? E esse é um parpadelli, então é uma massa larga, aonde a gente faz ela, né? A gente bate ela na máquina, na extrusora, né? Mas depois a gente abre ela, né? E corta ela na mão. Né? Por que na mão? Porque a gente consegue dar uma largura nessa massa e ao mesmo tempo
né, uma espessura nela interessante. Então esse parpadelle com o mignon, ele é hoje sem dúvida o prato mais vendido na casa e é onde as pessoas vêm através da indicação, né? O queijo, o molho dessa massa é um queijo artesanal produzido por um pequeno produtor próximo de Chapecó, onde ele é envelhecido por 2 anos, né? Um queijo parmesão. Então a gente tem, além do craft, a gente trabalha essa questão, né, do pequeno produtor. A gente tenta sempre estar garimpando pequenos produtores onde consigam entregar qualidade, frescor, onde a gente consiga transmitir isso num prato para nossos clientes numa forma de qualidade, né, e frescor, né? Então acho que o craft hoje a gente consegue trazer, aliar técnica, produto, local, né, ingrediente, pessoas, né? A gente tem uma equipe, né, profissionais hoje que estão com a gente que conseguem entregar à altura do craft, né? Então acho que isso é satisfatório. Então fica a dica aí e o convite, se você quiser vir conhecer o craft, com certeza é a melhor experiência gastronômica aqui da região meio-oeste de Santa Catarina. Fica a dica também para acompanhar nas redes sociais, pode encontrar no Instagram. Instagram, isso, podem seguir o nosso Instagram, né, do craft, o restaurante, ou também Guto Mares, né, que também eu venho postando bastante coisa sobre o restaurante, os processos, as receitas, né, então fica aí a dica. Gustavo, obrigado por nos receber. Imagina, obrigado pelo papo e, né, pela oportunidade de estar com vocês aí, né, nesse momento, né, nesse bate-papo informal, mas que ajuda a transmitir um pouco da essência, né, da empresa e principalmente do local, né, do craft. Obrigada e sucesso. Amém, obrigado. Esse foi o nosso vitrine de hoje, gastronômico, especialmente aqui, ó, e direto do Craft Restaurante. Até mais!